ETF paga dividendo? A resposta é sim. E não. Depende. Nesse vídeo eu quero te explicar tudo isso e no final eu vou falar se eu prefiro que um ETF pague ou não dividendos. Então bora pro vídeo. A resposta para minha pergunta é extremamente simples, porque só existem dois tipos de ETFs: os ETFs de distribuição e os ETFs de acumulação. ETFs de acumulação são ETFs que não distribuem dividendos para os acionistas, ou seja, se uma empresa pagar dividendo, o ETF vai pegar aquele dividendo e vai reinvestir dentro do próprio ETF, não vai chegar ao acionista. Agora, os ETFs de distribuição distribuem os dividendos aos acionistas. As empresas vão pagar dividendos e os ETFs vão distribuir eles para os acionistas. É simples assim. A questão é qual é o país que esse ETF está sediado, porque cada país tem uma legislação específica relacionada a isso. Por exemplo, aqui no Brasil, por enquanto, só podem existir ETFs de acumulação. Não pode ter nenhum ETF de distribuição. Apesar de já estar rolando alguns rumores que isso vai mudar aqui no Brasil, por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, só de acumulação. Lá nos Estados Unidos é diferente, só podem ETFs de distribuição. Todos os ETFs dos Estados Unidos vão distribuir dividendos. E agora, no caso da Europa, por exemplo, existem os dois tipos, ETF de acumulação e ETF de distribuição. Então, por lá você vai poder optar o que você prefere. Agora a questão é, qual é melhor, distribuição ou acumulação? Essa resposta já não é tão simples e direta de responder, justamente porque existem muitos outros fatores que influenciariam no resultado final. Então, por exemplo, se eu comparar um ETF americano de distribuição com um ETF brasileiro de acumulação, existem muitos fatores, jurisdições que levariam a diversos resultados diferentes. Então, para te responder isso, para fazer isso de uma forma mais justa, eu vou comparar um ETF europeu de distribuição com um ETF europeu de acumulação. Então, como funciona a dinâmica? Basicamente, vamos ter um conjunto de ações que replicam um determinado índice. Essas ações vão pagar dividendos para o fundo, que aí no nosso caso vamos ter um fundo de distribuição e um fundo de acumulação para a gente comparar. Quando essas ações pagam dividendos para os nossos fundos, aqui já tem uma tributação, já tem uma cobrança de imposto de renda. Eu não vou entrar a fundo aqui, justamente porque existem diversos acordos internacionais. Então, se for ações americanas pagando dividendos para um fundo alemão, vai ser X% de imposto de renda. Se for ações americanas pagando para um fundo irlandês, já vai ser um imposto de renda completamente diferente. Então, assim, tem muitas variáveis nesse caminho. Mas para facilitar as nossas contas e para simplificar o nosso objetivo, vamos considerar que tem 15% de imposto de renda aqui. Depois que esse fundo europeu recebeu esses dividendos das ações, ele pode percorrer dois caminhos. Se ele for um fundo de acumulação, ele vai pegar esse dividendo e reinvestir nele mesmo. Agora, se ele for um fundo de distribuição, ele vai pegar esses dividendos e mandar para os acionistas, que no caso seria nós. Mas a gente, como residentes brasileiros, a gente teria uma taxação de dividendo nessa transação, que seria de 0% a 27,5%. É uma tabela progressiva aí de imposto. Ou seja, o que a gente já pode concluir apenas com esse esquema? É que no longo prazo, os fundos de acumulação possuem uma vantagem fiscal, justamente porque ele vai ter pagado apenas um imposto de renda, que é lá no começo do trajeto. Já se for um fundo de distribuição, vai ter pagado o imposto de renda lá no começo do trajeto e o imposto de renda no final do trajeto. A gente estaria pagando 2 impostos de renda. Então, em questão monetária, em questão quantitativa de dinheiro, de fato, os fundos de acumulação são mais benéficos, são melhores nesse sentido. E para te mostrar melhor ainda esse exemplo, vamos pegar justamente o que a gente fez agora, mas colocar um valor real. Vamos imaginar que as ações pagaram R$10 mil de dividendos para o fundo. Já que o trajeto das ações para os fundos já tem uma tributação de 15% de imposto de renda, vai chegar, na verdade, nos fundos apenas R$8.500. Se esse fundo for de acumulação,
esses R$ 8.500 já vão ser reinvestidos diretamente no fundo. Ou seja, você como acionista é considerado como se você tivesse aportado R$ 8.500 naquele fundo. Agora, se é um fundo de distribuição, vai ser projetado esses R$ 8.500 para você. Mas lembra que aqui vai ter um imposto de renda e com um valor tão alto como esse seriam tributados 27,5% desse valor. Ou seja, na sua mão chegaria aproximadamente R$ 6.000. Então, você como investidor, se você já sabe que reinvestir os próprios dividendos é o que faz a bola de neve crescer de fato, significa que você reinvestiria aproximadamente esses R$ 6.000. Então você percebe aí que você teria quase R$ 2.000 de diferença no aporte. Isso a longo prazo faz muita diferença. Então a gente pode concluir que de fato o fundo de acumulação é melhor a longo prazo, é o que vai te trazer mais retorno e é o que vai te trazer uma melhor aposentadoria. Lá no final você vai ter 300 a 400 mil reais de diferença. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de deixar o like que isso ajuda demais a gente. E se você quer aprender a investir em ETFs americanos, brasileiros e europeus, não esquece de seguir a gente que toda quinta-feira a gente posta vídeo novo por aqui. A gente se vê numa próxima. Valeu!